nosso Devo Vida hoje está baseado em Atos, capítulo 4, verso 29 ao verso 31. O ambiente é o seguinte: Pedro e João estavam à porta do templo, uma pessoa pediu esmola, ele disse: o que dinheiro eu não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. E aquele homem saltou do chão onde ele estava sentado, ele saltou curado. E aí os discípulos se alegraram muito, todas as pessoas que seguiam a Jesus ficaram muito alegres, mas os soldados romanos começaram a temer e começaram a perseguir a igreja que estava começando. Então, o que eles fizeram? Prenderam Pedro e João. Os discípulos, então, começaram a orar. No lugar onde eles oraram, a Bíblia diz assim: e assim que terminaram de orar, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram plenos do Espírito Santo e com toda coragem saíram anunciando a palavra de Deus. Esta é a igreja primitiva, o início da igreja. Os discípulos passaram por muitas perseguições. Todos os apóstolos morreram martirizados, exceto João, que sofreu martírio também, porém ele não morreu e Deus tinha um plano diferente para ele. Ele teria que escrever o livro de Revelações do Apocalipse, o qual ele fez, e depois que ele escreveu o Apocalipse, ele também morreu na ilha de Pátmos, sozinho, esquecido, abandonado. Os demais discípulos, todos eles morreram martirizados. A perseguição da igreja era muito evidente, e quanto mais eles perseguiam, mais eles se enchiam do Espírito Santo, mais o Espírito Santo usava os apóstolos para abençoar a igreja primitiva. Houve um certo apóstolo chamado Saulo, que depois se converteu e Deus mudou o nome dele para Paulo. O apóstolo Paulo, ele ia na estrada de Damasco, quando ele viu uma luz muito forte e uma voz que disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: quem és tu, Senhor? Quem és que eu estou perseguindo? E Jesus falou com ele, né? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Paulo sofreu muitos martírios. Ele também morreu na prisão, em Roma. As atrocidades sofridas pelos cristãos, porém, não conseguiram extinguir o Evangelho. As perseguições, as fogueiras, alguns foram queimados vivos, alguns foram destroçados por leões, por feras. Era para a igreja ter morrido aí, porque as perseguições eram muito fortes. Mas a igreja, nas lutas e nas provas, a igreja continuou. Durante a Idade Média, a igreja de Jesus era pequena e sofrida, e continuava seguindo perseguições. Com o passar dos tempos, no ano de 1492, Cristóvão Colombo descobre a América, e depois Pedro Álvares Cabral descobre o Brasil, e a Espanha e Portugal fizeram as terras do Novo Mundo campo missionário para os jesuítas. E assim o Evangelho expandiu na América, nos países da América do Sul, da América Central e no Brasil. No início do século XVI, Martinho Lutero efetuou a Reforma Protestante. E em 1534, ele publicou a Bíblia em alemão. E isso facilitou a expansão do cristianismo. Nos começos da Idade Moderna, houveram duas grandes guerras mundiais, onde morreram entre 70 e 85 milhões de pessoas. Inclusive, 6 milhões de judeus foram mortos a mando de Hitler, que era da Alemanha. Entretanto, a dor, a tristeza, o terror, a destruição humana acaba despertando o homem
para o lado espiritual. E assim o homem buscou, a Igreja de Jesus Cristo supria as necessidades espirituais e a igreja crescia. Na era moderna, o Evangelho de Jesus Cristo é amplamente divulgado. Hoje existem megas igrejas, o Evangelho é pregado pela televisão e demais veículos de comunicação. Hoje nós temos até igrejas em células e o número de fiéis e o Evangelho surgiram movimentos triunfalistas. O pentecostalismo e o cristianismo está plenamente conhecido em quase todos os países. Qual foi a oração dos irmãos em Atos 4:31? E assim que terminaram de orar, tremeu o lugar onde eles estavam reunidos. Todos ficaram plenos do Espírito Santo e com toda coragem saíram anunciando a palavra de Deus. A igreja cristã e o Evangelho de Jesus Cristo é pregado em todo o mundo. A Bíblia está traduzida em quase todas as línguas. E os veículos de comunicação facilitam a tarefa iniciada em Jerusalém, até que todos os povos da terra conheçam a palavra de Deus. A Igreja de Jesus Cristo nunca ficou e nunca ficará sem voz. A igreja está viva e continua a crescer. As portas do inferno jamais prevalecerão sobre a igreja. A igreja continuará com seu potencial de crescimento, de adaptação e contextualização, sem deixar de lado a teoria bíblica, as doutrinas e os fundamentos da fé. O Espírito Santo que esteve presente no início é o mesmo que continua guiando e guiará a Igreja de Jesus Cristo até a sua segunda volta, como pediram os apóstolos no livro de Atos. Se você gostou deste programa, divulgue, dê lá o seu like, compartilhe com seus amigos e participe conosco. E Deus abençoe a todos.